Se tem muito torcedor do São Paulo bravo com Fernando Diniz e com os dirigentes do São Paulo, vale uma informação importante. Dentro da diretoria do Tricolor há enorme irritação em relação ao elenco do São Paulo e vou te contar no vídeo de hoje do canal do Nicola os motivos dessa bronca. Vou falar também sobre Ricardo Oliveira, que conseguiu nessa quinta-feira uma liminar para sair do Atlético Mineiro. Ele está livre no mercado em busca de um clube. E tem detalhes também a respeito do enigma. Por que o Marcos Braz endereçou um recado para um vice-presidente do Flamengo via Twitter? E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo repleto de informações bem legais de bastidores. E antes de começar, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho, tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Além de tudo isso, queria convidar você para clicar no link que está na descrição desse vídeo, entra lá e escolher um dos 5 planos que a gente disponibiliza para você virar membro do canal do Nicola. A partir daí você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar de lives exclusivas ou receber informações em primeira mão via WhatsApp. Bom, quero começar o vídeo falando sobre Ricardo Oliveira, atacante de 40 anos de idade, que nessa quinta-feira conseguiu uma liminar na justiça para romper o contrato com o Atlético Mineiro. Ainda é uma decisão em caráter emergencial, não é definitiva, mas quero te explicar com detalhes toda essa história. O Ricardo vem há alguns meses tentando a rescisão do contrato com o Atlético, desde que o São Paulo decidiu que ele não estava nos planos. O Atlético e o Ricardo tentam chegar a um acordo em relação a dívidas atrasadas, em relação ao pagamento dos salários até o fim do contrato. O vínculo terminaria em dezembro. Ricardo Oliveira fez algumas concessões para o Atlético Mineiro, mas percebeu na diretoria do Galo certa intransigência e aí, diante da falta de acordo e de algumas situações internas bem complicadas, o Ricardo tomou a decisão de entrar na justiça nessa quinta-feira. Horas depois já foi emitida uma liminar que libera o Ricardo para buscar clubes. E por que o centroavante tomou essa decisão? Primeiro porque o Galo impediu de treinar com o restante do elenco e nem disponibilizou um funcionário para cuidar, por exemplo, da parte física dele. Depois porque o Atlético decidiu excluir o Ricardo Oliveira da folha de pagamento. Desde março ele não recebe salários em carteira e desde janeiro não recebe direitos de imagem. Mas o pior é que o presidente Sérgio Sete Câmara, que criou uma boa relação com o Ricardo Oliveira durante todo esse período em que ele esteve no clube, o presidente nem sequer ligou para o Ricardo Oliveira para dar qualquer explicação. O mesmo presidente que alguns anos atrás, diante de propostas do Santos, do São Paulo e do Valladolid, o Ronaldo Fenômeno chegou a telefonar para o Ricardo Oliveira pedindo que ele fosse para a Espanha, para o projeto do Valladolid na primeira divisão. O Ricardo acabou recusando todas as propostas e também por isso conseguiu uma prorrogação do contrato que terminaria só em dezembro desse ano. E aí, diante da falta de um posicionamento oficial do presidente do clube, da impossibilidade de treinar com os outros e também com a exclusão da folha de pagamento, Ricardo decidiu entrar na justiça e vai procurar seu novo clube a partir de agora com essa liminar que o libera. Quero tentar te ajudar a entender agora o porquê da mensagem de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, no Twitter, mandando um recado para outro vice-presidente do Flamengo. A mensagem é a seguinte, abre aspas, meu querido e amado VP, vice-presidente, fica tranquilo, ninguém me passará nada, seguirão suas ordens, fecha aspas. É importante contar que o Marcos Braz tem usado bastante o Twitter e também sua conta no Instagram para responder às pessoas, para fazer comunicados, para passar informações, para eventualmente dar alguns furos. Na semana passada, por exemplo, ele chegou a postar uma foto de fumaça preta para indicar que ainda não havia treinador. Quando o Marcos Braz usa o termo de amado, relacionado a um vice-presidente, me permitia entender que ele estava fazendo uma ironia, e quando se fala em vice-presidentes com os quais ele não se dá bem, me vem à cabeça logo 2 nomes. O do BAP, que é vice-presidente de Relações Externas, e do Gustavo Oliveira, que é vice-presidente de Comunicação e Marketing. Vale a lembrança de que o Gustavo Oliveira e o BAP são muito próximos, são um em carne e são os caras com mais acesso, são os caras com mais capacidade de influência em relação ao presidente Landim. Foram vários os atritos recentes entre esse pessoal e o Braz no departamento de futebol. Antes de falar sobre a tuitada, tem um bastidor importante que eu queria dividir com você. Nos últimos dias, o Braz teve enorme dificuldade para encontrar um técnico em território europeu. Ouviu não, por exemplo, do Marco Silva, do Leonardo Jardim e do Carlos Carvalhal. Depois que o Carvalhal disse não ao Flamengo, o BAP resolveu começar a trabalhar nos bastidores e pode ter partido do próprio vice-presidente de Relações Externas a ordem para conversar com Miguel Ángel Ramírez. Ele nunca escondeu dos mais próximos que era a favor da contratação do técnico espanhol.
Para o Braz seria uma baita desmoralização ir até a Europa, não encontrar um técnico e um vice-presidente que nada tem a ver com futebol daqui do Brasil, fechar com Miguel Ángel Ramírez. Isso inclusive pode ter apressado o acordo com o Domenech Torrent, técnico espanhol que vai ser anunciado a qualquer momento como novo treinador do Flamengo. Então é importante que você entenda esse contexto, dessa disputa interna entre o homem do futebol e o homem que é muito próximo ao presidente. Voltando ao caso do Twitter. Foram várias as respostas em relação à tuitada de Marcos Braz a respeito desse vice-presidente. Queria destacar uma do André Luiz Valadas, mais conhecido como Bodão, um cara conhecido dentro do Flamengo e muito próximo do BAP. Ele mandou uma resposta ao Braz que pode ajudar a entender toda essa história. Ele escreve o seguinte: parabéns à comunicação do Flamengo por cobrar e querer apresentar de forma digna mais um técnico de grande porte para a continuação dos nossos títulos. Sem vaidade, parabéns Gustavo Oliveira, CRF acima de todos. Então, de acordo com o Bodão, o recado foi endereçado para o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de comunicação e marketing, e o Bodão faz questão de parabenizar o Gustavo por talvez ter proibido o Marcos Braz de fazer o anúncio do novo treinador via Instagram, Twitter ou qualquer conta pessoal. E aí só mais uma lembrança importante. Quando o Jorge Jesus recentemente renovou seu contrato, o pessoal da comunicação ficou bem bravo porque não teve a oportunidade de fazer esse comunicado de forma oficial. Quem deu o furo nessa história foi o próprio Jorge Jesus, postando no seu Instagram a notícia de que havia dado sim e havia chegado a um acordo com o Flamengo para a prorrogação do contrato por mais uma temporada. O pessoal da comunicação ficou frustrado, entendeu que perdeu-se uma oportunidade de fazer barulho e de movimentar as contas do Flamengo. Agora, para evitar qualquer tipo de situação parecida, pode ter havido, eu estou colocando no condicional, tá? Pode ter havido esse movimento interno que pode ter causado incômodo ao Marcos Braz a ponto dele ter soltado esse tweet, mandando um amado, entre aspas, para o vice-presidente do Flamengo. Quero falar agora sobre o dia seguinte à eliminação catastrófica do São Paulo contra o Mirassol. Para começar, preciso te atualizar que até o fim da tarde dessa quinta-feira não havia qualquer movimentação para demissão, nem de Fernando Diniz, nem de Raí, muito menos de Alexandre Pássaro. Existe uma pressão enorme dentro e fora do clube, mas o Leco tem mantido toda a calma do mundo para segurar todo mundo. Houve até um movimento, um protesto de torcedores que tentaram invadir o centro de treinamento do São Paulo, com direito a tiros. O São Paulo fez um boletim de ocorrência, mas a pressão acabou parando por aí. A tendência, pelo menos até o início da noite dessa quinta-feira, é de manutenção de todo mundo. São Paulo, inclusive, já anunciou que vai fazer uma concentração a partir da próxima semana com todo o elenco em Cotia, de olho no Campeonato Brasileiro, que começa no fim de semana de 8 e 9 de agosto. Mas o que eu havia prometido lá no começo do vídeo era contar para você o porquê da irritação de dirigentes para com jogadores, alguns dos principais líderes do elenco. São Paulo ou jogadores vêm reclamando já há algum tempo sobre salários atrasados, direitos de imagem, dificuldade nos pagamentos e também com o fato de o São Paulo ter cortado em 50% os vencimentos dos atletas durante o período de pandemia. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo já sabia. O que eu quero te contar é que o São Paulo assegura ter pago absolutamente tudo para os jogadores às vésperas da decisão, às vésperas do mata-mata do Campeonato Paulista. Foi algo combinado internamente para garantir conforto para os jogadores, para evitar qualquer tipo de comportamento estranho num mata-mata extremamente importante para o Leco, mas também para os torcedores são paulinos. Era a última chance de título do São Paulo na temporada de 2020, levando em consideração que o Campeonato Brasileiro e a Libertadores só vão terminar em 2021, fora do mandato do Leco. Repito, o São Paulo assegura que fez todo o pagamento do que estava atrasado. Primeira parte na semana passada, segunda parte nessa segunda-feira. Ou seja, tudo quitado 48 horas antes de a bola começar a rolar contra o Mirassol. Mirassol cheio de problemas, foram 18 perdas do elenco em relação ao início do campeonato. Cheguei a contar detalhes dessa história numa entrevista bem legal que fiz com o Ricardo Catalá, que é o técnico do Mirassol. Os dirigentes do São Paulo asseguram que só falta pagar direitos de imagem para um ou outro atleta que ainda não emitiram as notas. Essa é a responsabilidade dos contadores dos jogadores. Assim que essas notas forem emitidas, o São Paulo faz o pagamento desses direitos de imagem, mas são pontuais, coisas bem pequenas de acordo com o São Paulo. Apesar de todo esse esforço para colocar a casa em ordem, para colocar os pagamentos em dia, São Paulo dentro de campo perdeu por 3-2 para o Mirassol. E a bronca da cúpula são paulina se tornou ainda maior, com a lembrança de que o elenco do Corinthians tem conquistado bastante coisa, mesmo com salários atrasados.
Foi assim do Campeonato Brasileiro de 2015, foi assim no Campeonato Brasileiro de 2017 e foi assim recentemente na vitória contra o Palmeiras, quando o elenco corintiano tinha 2 meses de salários atrasados. Uma alternativa discutida inclusive entre os dirigentes do São Paulo foi em tentar mudar um acordo que estava sendo amarrado com os atletas, com os líderes do elenco, referentes ao pagamento dos salários daqui até dezembro. Já havia um acordo verbal para que o São Paulo pagasse só 75% dos vencimentos até dezembro, como uma forma, como uma medida de se proteger por conta da perda de uma série de receitas em relação ao coronavírus. Houve quem sugerisse ao presidente Leco que esses 75% fossem alterados, que o número caísse eventualmente para 60%, 50%, até porque o São Paulo desperdiçou um caminhão de dinheiro com a eliminação por Mirassol em plenas quartas de final do Campeonato Paulista. Acho que essa possibilidade é muito difícil de sair do papel, porque já há um acordo verbal com os atletas, certamente pegaria muito mal com os jogadores, mas posso te assegurar que Leco e outros dirigentes do São Paulo estão bem bravos com os atletas do Tricolor. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês em primeira mão aqui no canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se por aqui, aproveita e aperta o sininho, a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, vire membro do canal do Nicola, é bem fácil. Clica no link na descrição desse vídeo, escolhe um dos 5 planos, aquele que cabe melhor no seu bolso e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar do bolão do Nicola e daqui a pouquinho, a partir do momento em que o Campeonato Brasileiro começar, também do Cartola FC que vai rolar por aqui, beleza? A gente se vê em breve, tchau, tchau!